Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Dia 23 de setembro de 2025 ficará marcado na história. Em seu discurso de abertura na reunião da Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em quase uma hora de pronunciamento, simplesmente se opôs de forma contundente à agenda do terrorismo climático ventilada pela organização. Os dois principais temas abordados envolveram a geração de energia atrelada ao engodo das mudanças climáticas e a imigração generalizada e sem critérios que é praticada pelos países ocidentais. Esta foi a primeira vez que um presidente de um país ocidental declarou de forma cristalina o quanto as políticas energéticas são deliberadamente sabotadas por causa de compromissos climáticos cujas premissas são totalmente falsas. O presidente Trump foi cirúrgico em se ater aos principais problemas que envolvem a questão climática e questionou como a falta de evidências científicas e de confirmações explícitas sobre tais afirmações ainda podem servir de base para políticas públicas supostamente globais, mas que no final passaram a ser impostas rigidamente a apenas alguns países. Logo no início, ele recordou a herança econômica calamitosa a qual recebeu o país devido à má gestão do governo anterior. Abre aspas. Nunca antes vista, fecha aspas. E começou a lembrar que nestes 8 meses iniciais de mandato, os custos de energia e combustíveis baixaram, juntamente com os preços dos alimentos e as taxas de juros das hipotecas dos cidadãos, enquanto que a Bolsa de Valores, em um curto período de tempo, quebrou 48 vezes marcas recordes de alta. Ainda na introdução, Trump destacou a redução de inflação e o corte de impostos, mas principalmente o maior corte de regulamentações já realizado nos Estados Unidos, sinalizando que o discurso abarcaria o tema do frenesi ambiental. Contudo, antes disso, não perdeu tempo em alfinetar a ONU e a sua inércia em resolver os verdadeiros problemas da humanidade, como as guerras, um dos seus atributos pétreos de fundação, portanto, questionando o propósito existencial da própria organização. Também ressaltou os estouros fantásticos dos orçamentos das reformas estruturais da sede da ONU em Nova York, Estados Unidos, os quais estiveram mergulhados em clara corrupção generalizada. Este último tema lhe serviu de base para mostrar que, se não arrumam decentemente a sua própria casa, o que se dirá quando escalarmos as coisas para o mundo inteiro? Imaginemos então essa gente porca gerindo fundos climáticos globais, na cifra de bilhões de dólares. Neste ponto, exemplificou as armas nucleares em fabricação no Irã, a guerra em Gaza e na Ucrânia e a fabricação de agentes patógenos, como foi o caso do que chamou de, aspas, experimentos injustificáveis no exterior que nos deram uma pandemia global devastadora, fecha aspas. Lembrando a origem chinesa do Covid e quanto esses países continuam suas pesquisas em desenvolvimento de armas biológicas, dando ganho de função a vírus. Esse foi um ponto interessante que calou a boca daqueles que propagavam que Covid era uma doença há 5 anos atrás. Estupidez é muito grande. Claro que sempre isso foi uma arma biológica. Mas sigamos. Boa parte deste segmento do discurso abordou a destruição das nações que não limitaram a entrada de imigrantes, deixando de controlarem as suas fronteiras
como foi o próprio caso dos Estados Unidos e da Europa. Ademais, relatou a parte mais sombria que envolve o tráfico humano, notoriamente o das crianças, fazendo alusão direta à agenda globalista nefasta pela primeira vez em sua fala, algo inusitado e altamente relevante. Logo após citar o combate ao narcotráfico, Trump foi em cheio à questão energética e a sua ligação com a causa climática, tema que pesou bastante em seu discurso. Iniciou dizendo que, aspas, estamos nos livrando das falsamente chamadas energias renováveis, fecha aspas, jocosamente dizendo que elas são uma piada. Citou que esse é o tipo de geração que não oferece potência e tem um custo extremamente elevado. É o levar menos por mais. É assim que funciona esse tipo de energia. Dessa forma, é impossível que um país prospere, porque não tem energia de potência para sustentar parques industriais eletrointensivos ou dar conforto para a sua população. Trump listou todos os detalhes que envolvem essa onerosa operação para seguir a agenda climática de uma transição energética que não existe. Aspas. Aqueles grandes moinhos de ventos são tão patéticos e tão ruins, tão caros para operar, e eles têm que ser reconstruídos o tempo todo, pois começam a enferrujar e apodrecer, fecha aspas, lembrou o presidente. Ainda ressaltou as perdas financeiras e o sustento governamental, notem bem para isso, para manter o embuste funcionando, coisa que temos no Brasil disfarçado de encargos nas contas de energia. Aspas. É a energia mais cara já concebida. Na verdade, deveríamos ganhar dinheiro com a energia, não perder dinheiro. Se perdem dinheiro, os governos têm que subsidiar. Você não pode colocá-los em operação sem massivos subsídios, ressaltou em clara forma de denúncia. A gente está sempre falando, esses encargos são para financiar uma indústria que não existe, que não serve para nada a não ser desviar dinheiro. E nós vamos mostrar isso em vídeos futuramente. Incrivelmente, Trump expôs todo o engodo chinês e o seu cavalo de Troia energético, pois a China produz e exporta torres e equipamentos para energia eólica, quando não, detém diretamente o controle acionário e operacional de empresas no Ocidente, como é o caso de Portugal. Contudo, ela mesma praticamente não utiliza essa forma de geração, mantendo-se firme em carvão, gás e petróleo, obtendo assim energia segura e estável para seus parques industriais. É a venda de drogas em outra escala. Ele alertou a rota de destruição que a Europa adotou para si mesma na questão energética, ressaltando o caso alemão como o pior dessa política verde desvairada, adotada por mais de 20 anos, e como isto praticamente destruiu a sua economia. Temos que lembrar a era da comunista Angela Merkel, que destruiu a nação. Agora, destacou Trump, aspas, com a nova liderança, eles voltaram para onde estavam com os combustíveis fósseis e com a energia nuclear, enquanto finalizava que tornar tudo verde significa um desastre com falência garantida. Ressalto a todos os senhores para assistirem os nossos 2 vídeos sobre a energia nuclear, o fruto nuclear que nós lançamos aqui no canal. Fala muito sobre esse assunto. Ele mesmo disse que já sabia o quanto seria criticado por não ser adepto do politicamente correto, mas isto não o impediria de dizer a verdade. Ainda nesse quesito, Trump relembrou que diversos países desistiram de seu tesouro energético, como foi o caso das bacias petrolíferas no Mar do Norte, citando a cidade portuária
de Aberdeen, no nordeste da Escócia, como a capital do petróleo europeu. Foram criados impostos climáticos tão altos que eles simplesmente inviabilizaram sua exploração econômica. Será que Marina Silva vai querer fazer isso aqui no Brasil? Enquanto isso, Escócia e Inglaterra, aspas, arruinam aquela bela paisagem com moinhos de vento e painéis solares, roubando terras agrícolas, fecha aspas. Ele alertou que não permitirá que isto ocorra na América. A seguir, Trump fez um resgate histórico da histeria climática, demonstrando que tudo o que foi profetizado pelos alarmistas travestidos de cientistas, com políticos e interessados, não se concretizou. Ele foi relembrando desde a conferência no município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, a chamada Rio 92, patrocinada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, quando o seu diretor, nada mais, nada menos que o magnata do petróleo canadense, o extinto Maurice Strong, disse que até o ano de 2000 a mudança climática traria uma catástrofe global. Já foram 25 anos. Mas, passados 33 anos desde essa reunião, nada aconteceu senão o cotidiano do clima e alguns quadros meteorológicos com as suas costumeiras escaramuças. O mesmo ocorreu em 1989, quando outro funcionário da ONU afirmou que os países seriam varridos do mapa por causa do aquecimento global. Em apenas uma década. Já passamos 1999, portanto, 10 anos depois da data que ele tinha feito esse prognóstico, e nada aconteceu. Os países continuam aí. Enfim, tudo pura fantasia alarmista. Esses pontos foram um claro recado para o atual secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e seu devaneio patético e estúpido quando fala em ebulição climática. Além de explanar o sobe e desce das temperaturas durante o século XX, as flutuações normais que a gente sempre fala que existem em climatologia, e como em cada ocasião, se subisse ou se descesse, em qualquer um dos casos, mataria o mundo, entre aspas, disse Trump, ele foi categórico em dizer que a, aspas, mudança climática é a maior fraude já perpetrada no mundo, fecha aspas. Lembrando que ele já falou isso no seu primeiro mandato e o presidente Vladimir Putin também já explanou esse assunto, concordando com Trump. Ainda deu o aviso, aspas, chega de aquecimento global, chega de resfriamento global. Todas essas previsões feitas pelas Nações Unidas e muitos outros, muitas vezes por motivos ruins, estavam erradas. Elas foram feitas por pessoas estúpidas que, é claro, cuidaram da sorte de seus países e não deram a esses mesmos países nenhuma chance de sucesso. Se você não se livrar desse golpe verde, seu país vai fracassar, fecha aspas. Aqui ele ressaltou o quanto o discurso climático comprometeu de forma avassaladora o futuro dos países, culpando de forma velada o IPCC, o painel do clima da ONU, um dos painéis mais criminosos que existem na ONU, exceto do IPBES, que a gente já comentou aqui. Quanto à pegada de carbono, declarou que, aspas, é uma mentira inventada por pessoas com más intenções e elas estão nos levando a um caminho de destruição total, fecha aspas. Trump não poupou nem o ex-presidente Obama, relembrando que ele fazia discursos sobre o tema, mas embarcava num Boeing 747, o Força Aérea 1, um velho avião com motores antigos, para apenas jogar uma partida de golfe no Havaí e voltar horas depois, para continuar fazendo o discurso aquecimentista. Aspas, esse é um golpe com custo e despesas extremos, fecha aspas, ressaltou Trump.
Um dos pontos altos do discurso foi mostrar para a Europa a inutilidade do seu sacrifício. Olha a palavra sacrifício que ele utilizou. A gente sempre fala de sacrifício para os deuses ambientais. Então, isso aqui é o paganismo. Mas veja só, o seu sacrifício em diminuir a emissão de carbono por todos esses anos. Enquanto europeus reduziam a sua pegada de carbono em 37%, ao custo de milhares de empregos e redução econômica, com fechamento de empresas, os valores globais subiram 54%, especialmente por causa da China e seus vizinhos, que emitem muito mais CO2 do que todas as outras nações desenvolvidas do mundo, trazendo prosperidade somente para eles. Além de ressaltar, novamente, o quanto isto é uma besteira, mostrou o resultado concreto desta estupidez na vida dos cidadãos. De fato, né, o Oriente prospera, o Ocidente se escraviza. Será que os nossos políticos estão envolvidos nessa sabotagem? E aí vem os estúpidos aqui no Brasil dizendo que nós temos que ser os protagonistas climáticos com 1% de emissões de CO2. Isso se essa história fosse verdade. Trump alertou sobre os ambientalistas radicais nos Estados Unidos que querem fechar todas as fábricas e eliminar, inclusive, as vacas. Aspas, acho que eles querem matar todo o gado. Eles querem fazer coisas que são simplesmente inacreditáveis, fecha aspas. Ainda ressaltou que, enquanto regras insanas são aplicadas aos países desenvolvidos, outros países que são poluidores, entre aspas aqui, quebram essas regras e ganham fortunas. Aqui vale destacar que, na verdade, temos o Ocidente como um todo sendo destruído por tais embustes. Lembremos que o Brasil é um país subdesenvolvido e se destrói praticando as mesmas regras insanas de autossabotagem. Será que isso ajuda a responder à questão que fiz anteriormente? Quanto às mortes oriundas por altas temperaturas de verão, Trump ressaltou que nos Estados Unidos o número é bem menor, enquanto que na Europa tornou-se enorme justamente por causa das contas de energia altíssimas. As pessoas não podem ligar seus condicionadores de ar por causa do preço da energia e se limitam a usar os equipamentos, quando não são proibidos de usá-los, como é o caso francês. Certamente, se Trump tivesse trazido os valores de óbitos devidos ao frio, o discurso ficaria muito mais assustador, dada a proporção descomunal de quase 9 mortes por frio contra 1 por temperaturas elevadas. Essa é a estatística global. O preço para aquecimento é descomunal. Aqui, ele também citou textualmente que, aspas, as nações devem rejeitar essa ideia globalista que lhes causa dor e sofrimentos, fecha aspas, mais uma vez falando dos globalistas. Trump ainda ressaltou o patético e embusteiro Acordo de Paris, onde os Estados Unidos deveriam pagar cerca de US$ 1 trilhão, enquanto China só deveria cumpri-lo a partir de 2030. E a Rússia ficou com os padrões antigos referentes às emissões de CO2 de 1990, análogo ao que era o protocolo de Quioto. Ele disse, aspas, isto é outro golpe, fecha aspas, ressaltou. Gostaria de fazer um agradecimento aos nossos apoiadores, ao senhor José Luiz, que fez contribuições no Vaquinha, ao senhor Celso, a senhora Marina, a Maria Tereza, a Ana Paula e o senhor Estevam, que fizeram contribuições na nossa caixa ou nas lotéricas. Meu muito obrigado. O pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José Luiz, a Lúcia, o Marcelo, a Michele, o Nelson e a Roberta. Meu muito obrigado. Lembrando que eu estou sempre orando por todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Ceballos, aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos, comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal.
Considere você também ser um dos nossos apoiadores desse trabalho voluntário que já perdura mais de 20 anos e 8 anos nas redes sociais. Meu muito obrigado. Os Estados Unidos foram saqueados por anos, com empresas quebradas e empregos perdidos por causa do embuste climático, enquanto outros países prosperaram. Agora não mais. Trump disse que as tarifas internacionais foram a melhor forma de receber esse dinheiro de volta, enquanto arruma um país que foi arrasado por políticas públicas suicidas. Esses resultados ainda não foram verificados porque certamente levará mais de uma década para que vejamos os seus efeitos. Assim, será que o Brasil acordará a tempo? Com governos cada vez mais despreparados, seguidores de agendas globais, precisaremos ter muita fé. Aliás, até nisso Trump deixou o recado. Aspas. Vamos defender a liberdade de expressão. Vamos proteger a liberdade religiosa, inclusive a da religião mais perseguida no mundo atualmente, o cristianismo. Fecha aspas, lembrou o presidente. Trump, em um discurso sóbrio e tranquilo, apresentou que todos os cientistas céticos e os especialistas que analisam dados do mundo natural e econômico global falam há anos. Não houve desvios e nem medição das palavras, mas apenas a explanação da pura verdade. Simplesmente mostrou-se a realidade cruel do mundo após 30 anos de aplicação de políticas utópicas baseadas em fantasia. Restou-nos saber se isto será suficiente para que soprem os ventos da mudança de forma mais ampla. Para nós do Brasil, essa é apenas mais uma das questões que afligem o país de forma arrasadora, porque ainda temos que nos deparar com impostos exorbitantes, o aviltamento dos bens familiares toda vez que há transferências e o roubo das heranças, entre outras coisas extremamente graves como Drex, inteligência artificial para monitorar os cidadãos, etc. Por isso que eu sempre digo, aqui no Brasil, só refundando a nação. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho de hoje. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!